Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, a você que está participando conosco, a você que está visitando pela primeira vez, quem sabe, esse programa. E nós estamos presentes nas mídias sociais da Igreja Cristã Maranata e em breve, daqui a alguns meses, nós estaremos presentes também na plataforma de streaming Maranata Play. Nós estamos aqui com o pastor Mauro. A paz do Senhor. Pastor Carlos Augusto. Paz do Senhor, irmãos. E o texto que nós vamos usar dentro do tema que é entendimento de santificação, já falamos de santificação no episódio anterior. Você desejar, pode recorrer na playlist e ver, participar, assistir o episódio anterior. Mas hoje nós vamos falar sobre algo um pouco mais além, o entendimento de santificação. E o texto que nós vamos usar está em João, capítulo 21, verso 18, que diz assim: na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderá as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Esse texto é um texto extraordinário, Foi uma experiência do Senhor dada a Pedro, que ele mostra exatamente o sentido de santificação. Pedro, talvez, naquela hora, ele não entendeu. Jesus havia ressuscitado e eles ainda iam receber o selo, o batismo com o Espírito Santo. Aí eles iriam entender o que é santificação, o que é andar em santificação. Então, vamos fazer aqui uma contextualização sobre a questão da salvação. Nós falamos até no episódio anterior, às vezes as pessoas perguntam, pastor Mauro, sobre, o que é essa salvação? Por que eu preciso dessa salvação? É porque o homem pecou. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E tudo aquilo que a nossa alma anseia é a glória de Deus. Talvez você não perceba, mas há uma partícula de Deus no coração do homem que clama pelo Deus vivo. Pastor Mauro. É maravilhoso entender isso, porque às vezes a pessoa vive um momento de angústia interna, não sabe o que está passando, e exatamente essa ausência de Deus, o Senhor falando com ela, que ela sente falta. E a salvação é um projeto de Deus para resgatar isso, para que o homem volte a ter comunhão com Deus. Volte a ter a comunhão que um dia foi perdida. Perdeu lá no passado. O primeiro homem pecou. E o pecado é que gera essa separação. A salvação é exatamente o resgate. É a possibilidade do homem ter novamente a comunhão com Deus. Então, quando nós falamos de salvação, nós entendemos salvação como um projeto. O projeto de Deus para resgatar o homem, para dar ao homem essa nova oportunidade de se achegar a Deus. Então, o projeto foi feito por Deus. É um projeto elaborado por Deus na eternidade. E ele, o Senhor, ele fez tudo, proveu tudo para que esse projeto se concretizasse na nossa vida. Então, todos os elementos do projeto, o projeto feito por Deus, ele foi executado por Deus, nos seus mínimos detalhes. E hoje o homem tem a oportunidade de alcançar essa salvação. Então, o nosso quadro aqui, que nós já, em vários outros episódios, nós já mostramos esse quadro, ele é muito importante para nós, porque ele didaticamente vai explicando esse projeto, que não é complexo, é um projeto muito simples, que Deus estabeleceu na eternidade, onde ele elegeu o homem. Então vejam só, ali no início do nosso quadro nós temos a eleição do homem. Quem elegeu o homem? Deus. É um ato da soberania de Deus. Deus elegeu o homem. E num determinado momento da sua vida, da vida do homem, ele se revela em Jesus. O Senhor Jesus se revela ao homem. Esses dois pontos do projeto nós chamamos de ato. É a eleição de Deus e o chamado em Jesus. A partir daí, quando o homem toma o conhecimento a respeito do seu chamado, ele tem que tomar uma decisão a respeito desse chamado. Eu vou seguir o chamado, isso é o processo. Eu vou caminhar na presença do Senhor. É o processo. E esse processo, como nós já vimos, e nós vamos falar um pouco mais hoje ainda, é em santificação do Espírito.
é essa parte do processo onde nós entramos. Ali nós estamos. O homem ali tem conhecimento do projeto e agora ele vai tomar as suas decisões, se ele quer mesmo seguir ao Senhor neste projeto ou nesse processo e alcançar a eternidade. Porque o nosso objetivo aqui com esse projeto, o objetivo de Deus, e é o que nós queremos para nós também, é alcançar a eternidade. Então a santificação faz parte desse projeto. Né? Nós vamos falar mais um pouco, creio eu, agora. É importante a gente entender, né, alguns aspectos sobre santificação, porque as pessoas entendem santificação muitas vezes como algo externo, né? Mas é algo interno, né? Faz parte de uma experiência nossa com o Senhor. Se nós formos olhar externamente, né, nós teríamos o cristianismo apresentando isso de uma maneira obrigatória, vamos dizer assim, né, com ritos, com determinações, com costumes, com práticas que estão estabelecidas. Mas o entendimento de santificação, que está relacionado no cristianismo, não somente isso, né, que fala de usos e costumes, roupas, comidas, né, bebidas, gestos, né, o que a palavra diz para nós a Bíblia mostra como um código de ética, né? Tudo o que é necessário para que o crente se porte adequadamente na sua jornada para a eternidade. Então é uma instrução. Temos a instrução que o Espírito Santo do Senhor, se revelando a nós, nos coloca em um processo que gera essa santificação através dessa instrução. Mas ela não é estática. O Senhor, ele se revela, ela não se atém somente a isso. O Senhor, quando ele gera a santificação, a separação do Espírito em nós, é para a alma, é para o Espírito, são para as coisas espirituais, sobretudo. Temos, sim, a observância do equilíbrio, para não escandalizar ninguém, né? Questões de prática, sim, para que possamos dar o bom testemunho, mas o que vale para nós hoje, que está ligado à salvação, né, é aquilo que é a nossa conduta espiritual. Então essa santificação do Espírito, né, gera em nós uma conduta espiritual de separação das coisas que podem, através de uma religião, nos prejudicar para sermos verdadeiramente separados em Cristo. E aí nós observamos que a Bíblia diz que convém, né? Convém que também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo, né? Para que não haja acusação. Então, o equilíbrio, modéstia, né? Até as próprias, a Bíblia diz ali a respeito das mulheres, né? O modo, se atavie com modéstia, né? Os trajes com pudor, que não com tranças, a Bíblia diz, né? Naquela época fala assim do ouro, das pérolas, os vestidos, né? Preciosos, é o valor, né? Para não escandalizar aqueles que, olhando para isso, podem achar como um cisco no olho, vamos dizer assim. Então, para que a gente não ocorra nessa prática, nós observamos todas as coisas com equilíbrio, segundo a sua geração, né? Hoje nós observamos muito o equilíbrio segundo a nossa geração. E a vida, né, hoje que nós observamos uma vida distante da sociedade, em mosteiros, em conventos, em locais, né, que são assim fechados, né? Temos um alerta sobre isso no que diz respeito à santificação. Que o isolamento, né, da sociedade nesses determinados locais não necessariamente significa que você está santificado, que você está separado do mundo, né? Porque o próprio Senhor Jesus disse que, olha, não vos peço que tireis do mundo, o Senhor diz, mas que livres do mal. Então nós estamos neste mundo, vivemos aqui neste mundo, né, relacionamos com as pessoas deste mundo, estão, né, aqueles que são nossos irmãos, aqueles que estamos evangelizando, são os colegas de trabalho, são os familiares, nós nos relacionamos bem com todos. Qual o propósito disso? Para que eles também alcancem a bênção da salvação. Então nós não estamos isentos de estar neste mundo, mas o Senhor tem nos livrado do mal do presente século, né? Então nós observamos isso, que aquilo que é apenas exterior para nós, discursos que não refletem uma forma de vida, né, que nós vivemos hoje, que fica apenas na fala, são gestos e tudo, né? Não, a gente vive hoje uma salvação como prática de um processo que para nós é através da revelação de tudo que o Espírito Santo tem dito à sua igreja, que tem nos trazido a vida e a vida em abundância, a vida eterna. Amém.
Isso é importante, esse entendimento, conforme foi colocado, que a santificação não é algo exterior, né? A Bíblia, se nós olharmos para a palavra, ela é um código de ética, de moral, de bom comportamento, daquilo que é necessário. Mas simplesmente andar em um código de ética e um código de moral é bom e agradável, mas isso não significa a santificação. Santificação requer a comunhão, requer a experiência, como foi falado, é algo interior, não é apenas aquilo que reflete exteriormente, e aquilo que muitas vezes as próprias religiões colocam como impedimentos, imposições. As coisas não são dessa forma, né? Ou seja, é aquilo que o Espírito Santo vai mostrar para a sua vida. É claro que dentro da nossa caminhada, nós temos um código de conduta. E esse código de conduta é estabelecido pelo Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo disse assim, olha, a vós é lícito todas as coisas, mas é preciso avaliar, é preciso ter cuidado, né? Nem tudo convém. Nem tudo convém, nem tudo é adequado. Quem vai dizer que não é adequado? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dizer. Se nós tivermos comunhão com o Espírito Santo, comunhão com Deus, ele vai dizer na mesma hora, assim, olha, isso aí não vai por esse caminho, não anda dessa forma, olha, não faz mais dessa maneira que você está pensando. Então, a santificação está ligada a isso, é a vida em espírito. Esse é o entendimento maior de santificação, que está relacionado àquilo que nós falamos no episódio anterior, né? Ou seja, a obediência ao Senhor. Porque se o Espírito Santo fala e nós obedecemos, nós iniciamos uma construção na nossa vida em edificação para aquilo que Deus quer de cada um de nós. É importante a gente fazer um paralelo entre o que é razão religiosa e razão profética, né? Porque a santificação está dentro disso, né, pastor? Sem dúvida. Nós vamos mostrar aqui um quadro que nós gostaríamos que vocês nos acompanhassem. Vejam só, nós temos aqui um quadro onde ele faz uma distinção entre aquilo que é santificação, segundo a razão religiosa, ou seja, aquilo que é a ideia humana a respeito de santificação, uma santificação segundo a palavra de Deus. O primeiro tópico aqui nós podemos ver que, segundo a razão religiosa, se você alcançar um bom comportamento diante de Deus para entrar no céu, isso é santificação, para a razão religiosa. Né? Temos aqui um texto, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras. Das obras. Então, a palavra diz que não vem das obras, não é aquele que não é o meu comportamento, que eu sou muito bonzinho, eu faço bondades às pessoas que estão ao meu redor. Não, segundo a palavra de Deus, santificação é alcançar pela revelação do Espírito Santo o propósito de Deus para a sua caminhada. É aquilo que o Senhor está determinando na sua vida. Sem santificação, ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14. O verbo está no futuro, porque aponta para uma eternidade futura com Deus. Então, santificação é alcançar essa separação, esse propósito de Deus, segundo a direção do Espírito Santo. Né? Podemos dizer também, olha, santificação não requer ao homem negar a sua razão ou os seus projetos, em detrimento da vontade de Deus. Não se trata de uma vida de aparência. E isso é santificação. Então, eu posso me santificar não negando a mim mesmo? Não, isso não é uma vida de aparência. A santificação requer que eu mude de vida. Este povo, o Senhor Jesus diz assim, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso é o homem que quer agradar a Deus, mas não renuncia, não nega a si mesmo. Santificação é negar a si mesmo. É estar com o coração pronto para realizar a vontade de Deus. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vir após mim é seguir a revelação. Jesus é a revelação. Então você nega o seu eu. Você toma posse daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vejam só, um outro aspecto também, santificação segundo a razão religiosa, não requer uma experiência com a morte e ressurreição de Jesus. Na verdade,
a santificação requer essa experiência. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então veja só, o texto que nós lemos lá no início, o apóstolo João escreveu a experiência do que Jesus falou para Pedro. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Você vai viver uma vida não segundo o seu entendimento, mas uma experiência, a morte e ressurreição do Senhor Jesus. É um caminho novo, um caminho de 3 dias. Mas você morreu para este mundo e agora você está vivo com Cristo. Essa é a experiência. Como que acontece essa santificação, né, na vida do crente hoje? Como que nós observamos que a santificação ela acontece na vida do crente? Nós temos 2 aspectos, né, importantes no processo de santificação. O primeiro aspecto, o crente ele começa a ter entendimento de santificação quando ele se volta para a palavra. Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, né, tão valorizada por Jesus e para nós revelada pelo Espírito Santo, quando nós nos voltamos, então nós estamos nos voltando para a verdade. Jesus é a verdade. Então nós passamos a conhecer essa verdade. Foi a própria oração de Jesus para nós, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Então o primeiro aspecto da santificação é esse, é o crente ter o entendimento de santificação se voltando para a palavra, não para outra coisa. A nossa regra de fé e prática, palavra de Deus. Então, o segundo aspecto também, quando ele deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida. Foi a palavra, né, que foi deixada de Jesus a Pedro. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. O texto que nós lemos aqui já falamos, né? E um ponto que eu gostaria de acrescentar aqui é que às vezes nós temos muitas oposições nesse momento, né? Quando nos convertemos ao Senhor, aceitamos o chamado, as oposições se levantam e até mesmo acusações, chacotas, brincadeiras, né? Agora você é crente, então quer dizer que você agora não vai poder mais isso, não vai fazer mais aquilo, você perdeu a sua vida. A palavra do Senhor é muito clara, nós verdadeiramente perdemos a nossa vida para Cristo. Não quer dizer que nós vamos deixar de fazer muitas coisas, não é isso. Mas aquilo que o Espírito Santo requer de nós em separação, nós vamos fazer não porque nós somos aprisionados, mas porque agora nós conhecemos a verdade e estamos libertos. A verdade ela nos liberta para viver a santificação. E essa bênção na nossa vida, na vida do crente, é um aspecto muito interessante como acontece a santificação na nossa vida. Por meio da palavra, né? E pela operação do Espírito Santo. E aí nesses 2 aspectos que o pastor Carlos citou, pela palavra e pela operação do Espírito, é pela revelação, ou pela palavra viva, né? Vamos dizer assim. Viva. Porque você abre a Bíblia, você ora, Deus fala ao seu coração, então emerge da palavra, pela operação do Espírito, aquilo que você precisa ouvir e o que você precisa fazer. Quando o Senhor nos chama, Ele quer que nós venhamos, nós não podemos viver sem razão. Todo mundo vive com razão, nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que fazer as nossas atividades, mas a razão, como foi citado aqui, está referindo àquilo que está na nossa mente e que não é bom dentro daquilo que Deus quer. Eu tenho um projeto, mas Deus tem outro para a minha vida. E se eu quero uma bênção na minha vida, na minha família, na minha jornada na presença do Senhor, eu vou fazer aquilo que Ele se agrada. E foi as vitórias, falamos das derrotas de Israel, mas todas as vitórias de Israel, principalmente Davi, muitas experiências, né, que Davi teve, foi exatamente perguntando ao Senhor o que Ele queria. Isso é separação, isso é santificação. Aleluia. Nós estamos com o nosso tempo também já avançado e eu quero me despedir do pastor Carlos. Pai do Senhor. Pastor Mauro. A paz do Senhor Jesus. Despedir de você também com a paz do Senhor Jesus.